Olá, estamos iniciando mais um programa Vida Cristã em Debate, o seu programa de debates, entrevistas e reflexões. E compondo a bancada de hoje, tenho aqui ao meu lado o pastor Leandro, da Igreja Tempo de Esperança, o evangelista Clenilson, da Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, e o pastor Fernando, da Comunidade Cristã Vida na Palavra. E o tema de hoje é Poder de Deus. Pastor Leandro, o que é o poder de Deus? Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Uma boa noite para você que está aí nos assistindo, ou um bom dia para quem vê a reprise. A você, Júnior, evangelista Clenilson, pastor Fernando. É interessante essa pergunta, Júnior, iniciarmos o programa abordando o tema poder. Porque nós vemos muitas guerras sendo iniciadas pela busca pelo poder. Mas quando nós mencionamos e falamos o que é o poder de Deus, nós precisamos entender que o poder de Deus é um atributo que só Deus tem. E nós podemos notar e perceber isso na Bíblia desde lá no início, em Gênesis, na criação, quando a palavra de Deus diz que criou Deus, né, a forma que Deus criou o céu, a forma que Deus fez com que houvesse luz. Então, parece algo simples, mas quem pode, em seu imaginar, por mais poder que esteja, criar algo que somente Deus pôde fazer. Né? Então nós vamos discorrer aqui, falar muito sobre o poder de Deus. Tem um versículo na Bíblia que está em Marcos 9, 23, que Jesus diz assim: tudo é possível àquele que crê. Né? Então o poder de Deus é algo que é peculiar a Deus, que Deus tem, é um atributo que Deus tem e que nos dá essa convicção, essa alegria de sabermos que tudo aquilo que pedirmos a Deus, né, crendo, receberemos. Ok. Evangelista Clenilson, ao seu ver, o que é o poder de Deus? O poder de Deus primeiramente quero agradecer o Júnior pelo convite, uma honra estar aqui, pastor Fernando, pastor Leandro, todos que estão em casa, uma boa noite, que Deus abençoe. O poder de Deus é algo que só pertence a Deus. Isso aí nós podemos notar que o homem busca esse poder e nós notamos na Bíblia durante todos os anos, desde a criação do homem até os dias de hoje, que Deus se manifestou mostrando que o poder é somente dele, né? Por exemplo, o Salmo 62, o versículo 11, o salmista Davi, ele disse: uma coisa disse Deus e eu a ouvi 2 vezes, que o poder pertence a Deus. Então Deus, ele, na sua soberania, quando ele deseja, ele então se manifesta através desse poder usando pessoas. Mas o poder de Deus, a gente pode deixar isso bem claro, que é um atributo, né, incomunicável, ou seja, isso é somente de Deus. Deus, ele é detentor de todo o poder, né, de toda a glória. Ok, obrigado, evangelista. Pastor Fernando, o senhor pode falar sobre o poder de Deus? Sim, eu em primeiro lugar também quero cumprimentar nossos amigos telespectadores, pastor Clenilson, pastor Leandro, você, Júnior. É uma honra estarmos juntos aqui mais uma vez e dizer que eu concordo com tudo que nossos irmãos acabaram de falar. Realmente, o poder de Deus é um atributo somente relacionado à sua pessoa. Deus, ele faz qualquer coisa, ele é onipotente, né? Ele é o Todo-Poderoso, e isso está relacionado à sua pessoa somente. Por exemplo, tudo aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. É bíblico isso, né? E aqui tem uma passagem interessante no livro de Crônicas que diz assim: tua é, Senhor, a magnificência, poder, honra, vitória, majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Então nós vemos a grandeza de Deus, o seu poder reinando sobre todas as coisas. Mas é interessante que este poder de Deus, que o capacita a fazer qualquer coisa, é interessante que a única coisa que Deus não pode fazer é negar a si mesmo e fazer qualquer coisa que fira a sua própria santidade, a sua própria natureza divina. Mas sem dúvida nenhuma, Deus, ele é aquilo que ele diz ser. Ele é todo poderoso. Ok. O evangelista Clenilson,
Tem pessoas que querem ou tentam, se você já viu isso na Bíblia, que tentou usurpar o poder de Deus? Tomar até às vezes as glórias? Isso. Assim? Durante as Escrituras nós vamos ver algumas passagens que, por exemplo, o rei Nabucodonosor, ele puxou para ele toda a glória, porque quando diz a história, a antiga Babilônia, ele construiu um império, né? Uma das maravilhas do mundo antigo, a Babilônia, a poderosa Babilônia. E Nabucodonosor, ele olhando tudo aquilo, ele puxou para ele aquilo, dizendo, eu construí tudo isso. Nessa questão de puxando a glória, porém, ele construiu uma estátua querendo ser adorado. Uma estátua gigante, questão da palavra de Deus, para receber adoração. Isso está escrito lá no livro do profeta Daniel, nós podemos ver. E dentro desta simbologia da estátua, ele está o quê? Querendo receber todo o poder de Deus. Toda a adoração, dizendo que ele era o detentor de toda aquela construção que ele levantou e querendo ser adorado. Então, nós podemos ver que muitas pessoas tentaram puxar para si a glória, querendo ser um desses, entre aspas, poderosos, né? Mas o poder só pertence a Deus e ele não divide isso com ninguém, né? Porque ele é soberano, eterno e imutável, né? Ok. Em cima desse tema, de tudo que nós estamos falando, Júnior, tem um texto lá em Gênesis capítulo 18, no verso 14, que nós podemos dimensionar já no livro da criação, né? O início, o princípio, e ver a manifestação do poder de Deus. Quando nós reparamos com uma situação que envolvia a família de Abraão e Sara, quando na velhice eles não poderiam, né, ter um filho, naquele instante nós vemos o Senhor mencionando e trazendo o entendimento a Abraão que nada seria impossível para Deus, né? Nada é impossível. Então, nós precisamos entender essa onipotência de Deus, porque às vezes nós falamos que cremos nesse Deus onipotente, que realmente conhecemos Deus, mas será que nós conhecemos Deus inteiramente na íntegra? Até porque nós precisamos entender que muitas coisas de Deus nós não vamos entender. Muitos mistérios de Deus nós não vamos entender, que nem nos é permitido. Mas entender que Deus tem todo o poder, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Né? Então, por mais que nós possamos mencionar pessoas na Bíblia, né? Pessoas hoje que têm um poder, nada se compara ao poder de Deus. Né? Então, infelizmente, hoje, né, o evangelista Clenilson citou exemplos na Bíblia, né? Foi a sua pergunta. Infelizmente, hoje também algumas pessoas tentam trazer a glória para ela. Né? Tentam atribuir o poder de determinada ação a algo que foi manifestada por Deus e eles querem delegar como se fosse para o homem, enfim, para algum objeto. Então nós precisamos entender que todo o poder, quem tem o poder para realizar é Deus. Amém. Pastor Fernando, em cima do que foi falado já, o evangelista Clenilson entrou nesse assunto, como se manifesta o poder de Deus? Ou exemplos na Bíblia que o poder de Deus foi manifesto. Sim. Mas eu gostaria que o senhor nos respondesse no próximo bloco, ok? Vamos para nossos comerciais, voltamos daqui a pouco.